Maravilha. Obrigado, a Kellen. Obrigado. Eu estava tentando verificar aqui se ia funcionar com o microfone, mas não funcionou. Estão me ouvindo agora? Se tiver saindo o som agora, me avise. Show. Beleza, Kellen. Obrigado. É isso aí. Boa tarde, Cleusa, todo mundo aí. Estou aqui curtindo uma chuvinha em casa aqui em Curitiba, pensando em publicar algumas coisas aqui e em conversar com quem tiver afim aí sobre tudo que está acontecendo, né? Porque a galera realmente acha que a Terceira Guerra vai começar e mesmo que ela não comece, né, a gente vai trabalhar os quesitos da preparação porque a qualquer momento isso é necessário, né? Então, e trazer algumas informações também para vocês aqui com relação ao que o próprio Jesus Cristo falou, né? Que quando a gente começasse a ter rumores de guerra, muitos rumores, como está acontecendo, isso não seria o fim, né? Mas seria um momento de muita atenção, inclusive para a gente vigiar, e principalmente para a gente vigiar os nossos próprios atos. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, vigiar em todos os sentidos, né? Principalmente os próprios atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não tem sido uma fase, principalmente psicológica, fácil aí para todo mundo, né? Para mim aqui não é diferente, não é diferente mesmo. Então é interessante da gente bater um papo com relação a isso. Tá? Que vocês precisarem perguntar aí com relação à preparação, sobrevivência, o que eu acho, o que eu não acho sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, como é que isso vai respingar aqui na gente. Podem ficar à vontade, podem deixar nos comentários, tá? Se alguém porventura aí quiser participar da live aqui, dá um toque. O objetivo é realmente a gente conversar. Eu tô esperando algumas coisas acontecerem e a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar imbuído aí nessa causa aí com desenvoltura. Eu estou trabalhando muito nos meus estoques de ração, preparação. A galera não está muitas vezes tendo tempo para fazer isso, né? Muita gente acaba trazendo isso para mim aqui e falando que não tem tempo de fazer as preparações, mas você tem tempo de ir no mercado, né? Pois é. Aí a única pergunta é a seguinte: você vai esperar, sei lá, entrar uma pandemia, entrar esse possível colapso aí do petróleo que a gente vai ter, é inevitável. Você vai esperar a notícia chegar para você ir no mercado, comprar mantimentos e começar a cuidar disso? Porque olhando para o aparato bíblico, pessoal, para aquilo que está ali no livro do Apocalipse, é aquilo que Jesus falou. A gente vai ter rumores de guerra e não é para a gente se assustar, é para a gente orar e vigiar. Ou seja, fazer as preparações, tanto aqui dentro quanto naquilo que a gente precisar, né? Ó, o Guerreiro está colocando aí que está preocupado, né, com o tamanho e ignorância de algumas pessoas em relação à guerra. Indivíduos levando esse conflito absurdo para o lado da... Isso aqui, infelizmente, ou felizmente, né, não é um local... O Caio está colocando aqui pra gente, né, o pessoal está levando muito para o lado político, esse tipo de coisa. E, cara, não é o intuito, não é o objetivo. Esqueça, cara. Esqueça, porque essa receita de dividir a gente tendo um lado ou outro, ela é muito antiga, cara, na história humana. E é surreal que as pessoas ainda caiam nisso, sabe? Em vez de cuidar da sua família, cuidar das preparações, fazer o que está na Bíblia, cara. Orai e vigiai é isso. E eu e você que está aí em processos internos bem complexos, porque eu não estou isento disso, a gente sabe o quanto que é difícil, cara, a gente vigiar, cuidar dos nossos próprios atos, né? E não entrar nessa neura de ficar mastigando informação e vomitando de qualquer jeito. A gente tem que ter opinião própria. E, inclusive para não entrar nessa onda de ficar, porque eu sou esse lado ou eu sou aquele lado.
Se o mundo rachar no meio, meu irmão, é todo mundo junto. É simples assim. É assim que a coisa funciona. E tá na Bíblia, cara. A galera não usa esse livro como um manual de sobrevivência. A galera fica. A gente fica aqui um julgando o outro e nesse caldo raso desde sempre. E isso não funciona, gente. Isso acaba atrapalhando, na verdade, quanto àquilo que a gente realmente tem que fazer aqui. Ó, atualmente o Guerreiro está no ramo dos sinistros transportes, né? É o Robson. Fala, Robson, beleza, meu irmão? O Irã já fechou uma rota de transporte de petróleo. Isso já vai começar a refletir ainda mais no aumento dos combustíveis. Pois é, aquilo que a gente está falando aqui desde que esse conflito começou. O próprio presidente americano se organizando, cara, para fazer mais incursões aqui na América Latina, né? Cuba tá na proa, Brasil tá na proa. E isso me remete a tanta coisa, gente. Sabe, eu tenho analisado tantas fatias, tantas ramificações de tudo, e tenho usado esse guia de sobrevivência que a gente tem, que é a própria Bíblia, né? Quanto que está escrito ali. E quando a gente tem muito rumor de guerra, você tem que lembrar desse livro, cara. E do que Jesus falou. É a hora da gente olhar para dentro, inclusive, da gente mesmo e começar a cuidar de como está o interior da gente. Isso é uma forma de preparação também. As pessoas negligenciam muito isso, sabe? O Caio está colocando ali, ó, o Irã é uma nação com mais de 3 anos, ou 3 mil anos, né? Não vai ser agora que vão destruí-los. Pois é, a gente está falando da Pérsia, cara. Se tu não sabe o que é a Pérsia, tem que assistir o filme 300. Ela é retratada de uma certa forma ali. Né? Tem muita fatia nesse filme ali que é histórica realmente. Né? O próprio Xerxes, o rei Xerxes, lá, o rei persa, é uma retratação da realidade, cara. O cara era simplesmente filho de um dos maiores conquistadores do mundo. Neto, na verdade, de um dos maiores conquistadores do mundo antigo. E a Pérsia, cara, ela tem um histórico muito vasto, exatamente como o Afeganistão, como o pessoal do Oriente Médio, cara. É uma tropa cascuda, meu irmão, muito cascuda. Por isso que isso me faz desconfiar que o que está acontecendo no Oriente Médio aí tem muito mais a ver com um jogo geopolítico proposital, né? Eu lembro do livro 1984, do George Orwell, quando eu olho para o Oriente Médio, para os movimentos norte-americanos agora. Por que a China está quieta, por que a Rússia está quieta. Cara, no livro do George Orwell, para quem leu aí em 1984, você tem 3 grandes nações dominando o mundo. E os movimentos globais hoje, eles parecem indicar isso, né? Por que a Rússia e a China não se mexem? É como se a gente realmente fosse caminhar para 3 grandes blocos, né? Rússia, China e Estados Unidos dominando tudo, absolutamente tudo, a partir de uma quebra, um grande colapso econômico, uma grande guerra, não sei. Isso tudo é especulativo, né? Eu seria muito irresponsável se eu dissesse para vocês aqui que eu acho que é isso que vai acontecer. Vai saber o que vai acontecer, cara. Todos os movimentos feitos na frente, mediaticamente, inclusive, eles têm um contexto por trás. Olha para a França, cara. Por que eu comecei a pensar nisso, né? Cara, talvez a gente esteja caminhando para um grande colapso global e aí derive disso três grandes blocos. China, Estados Unidos e Rússia, né? Todo mundo concuminado ali por trás. Olha o movimento que o Macron fez da França, inclusive mediaticamente indo lá e mostrando, ó, a gente está se reequipando belicamente, nuclearmente, fazendo vídeo ali com o submarino, dizendo, como se estivesse dizendo para os outros, né, ó, fiquem brincando de querer tudo para vocês, olha a gente aqui, a gente está aqui também. Então tem muita fatia, sabe? Eu não sou o mais adequado para ficar trabalhando geopolítica aqui, mas dentro da preparação e sobrevivência e tudo que a gente destila aqui para vocês, a gente tem que falar disso, né? Não tem como afirmar nada, pessoal. Não dá para a gente afirmar nada. Que por exemplo, aqueles navios iranianos que fizeram uma paradinha aqui no Brasil, que eles vieram aqui para pegar urânio. Não tem como a gente afirmar isso. A gente especula, né? A gente só especula. E fica de olho nos sinais, principalmente aqueles que não estão estampados na mídia. Porque como é que funciona a parada? Ó, o Guerreiro até colocou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Acabou de pingar uma mensagem aqui do Igor. Ó, fala, Igor, beleza? Boa tarde para você e para todo mundo, meu irmão.
Ó, ele mora nos Estados Unidos e aqui a divisão política é tão forte quanto no Brasil. Ó. O galão da gasolina foi de 2,40 para 3,40. Estados Unidos, país de primeiro mundo, e por aí vai. Então, ó, são pessoas como o Igor que estão lá, e contatos que eu tenho que estão em locais aí pelo mundo, que ficam me dando informações quanto ao que realmente está acontecendo. Porque uma coisa é você pegar a informação aqui na internet, mastigar e vomitar. Ser um regurgitador de informação é uma coisa. Mas a gente tem que ser real. A humanidade está muito perdida nesse contexto, né? A gente perdeu a capacidade de interpretação real e de coletar informação real. A gente fica mastigando e vomitando. Isso não resolve nada. Né? Isso acaba gerando mais dúvida, inclusive. Essa que é a questão em si. O Robson está colocando ali também, ó, outra coisa que preocupa, mas ninguém dá muita atenção, é a guerra silenciosa na Amazônia. Pois é, tem tanta coisa acontecendo, minha gente. Pra gente que vai para a Amazônia, a gente vê umas coisas lá que é justamente isso mesmo, né? Tem muita coisa acontecendo que a gente não está dando atenção às vezes, né? Tudo é feito de uma certa forma para tirar um pouquinho do nosso foco, né? Para fazer com que a gente olhe e dê atenção para aquilo que realmente importa. Por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Muitos já esqueceram que para esse ano e ano que vem, talvez a gente tenha alguma surpresa aí a ser trabalhada no quesito aí seres de outros planetas, os OVNIs, os discos voadores. Não sei, isso pode ser colocado para tirar a atenção também da gente de outros locais. É real, não é? Tudo muito especulativo, né? Mas a gente tem que trabalhar, pessoal, com todas as possibilidades. Todas, absolutamente todas. E com aquilo que a gente tem na mão, com aquilo que a gente consegue fazer. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, você e eu, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que correr atrás do nosso pão, atrás do nosso quesito monetário, até porque isso que está acontecendo no Oriente Médio, ele vai sim impactar nas bombas de combustível. Eu até usei de ironia em uma publicação que eu fiz aqui no Instagram, falando para a galera, ó, já abasteceu o carro? O que eu quero falar com isso? Literalmente, vá lá abastecer o carro? Isso é o menor dos nossos problemas. Eu estou falando é do diesel. O Brasil roda toda a sua cadeia de mantimento e abastecimento em cima de diesel. E esse diesel tende a aumentar o preço. Quando eu vejo Israel e Estados Unidos, o ataque de ontem, né, foi israelense, mas ali coordenado pelos americanos, quando eu vejo os poços de petróleo, né, o abastecimento em si, a logística de petróleo do Irã sendo atingida, e isso sendo amplamente divulgado, até eu fiz vídeo sobre isso, né? O preço do barril não para de subir, cara. Os melhores analistas aí da cadeia de abastecimento toda estão falando em que o barril, o Brent, né, que é a referência para o petróleo subir ou não, cara, ele vai chegar a $200. Pensa nisso. E aí isso vai impactar a cadeia de abastecimento inteira, cara, porque tudo roda em cima do diesel. E esse é o grande problema. Outra coisa que eu tenho pensado muito é, cara, e quando o suprimento de água potável for atingido pelos bombardeios e, sei lá, se o Irã, por exemplo, ataca todas as estações de abastecimento hídrico de Dubai, de países ali que estão sendo atacados pelo Irã, né? Eu não paro de pensar nisso. Essas regiões são muito complicadas, cara, com relação ao abastecimento hídrico, né? São regiões desérticas, regiões montanhosas, pedregosas, no caso do Irã. Então, se você atacar a cadeia de suprimento de água ali, acabou. Isso me lembra de um evento que aconteceu numa praça do Egito, onde as manifestações não saíam de lá de forma alguma, chamaram um general daqueles que é gabaritado para resolver o problema, porque já faziam semanas, se eu não me engano foi dentro da Primavera Árabe isso, semanas que os caras não saíam da praça. Ele chegou no local mais elevado, olhou para a praça, deu uma analisada, voltou para o gabinete lá de organização e simplesmente falou, ó, tirem todos os carrinhos de alimentação, de abastecimento de água que estão ali na praça, mantendo essa galera lá. O que tu acha que aconteceu logo depois?
Simplesmente eles cortaram a cadeia de suprimentos para os manifestantes terem o básico do básico naquele local e acabou. Acabou. A organização de protesto ali morreu, acabou, parou de funcionar. Você está entendendo? Então isso não me sai da cabeça, cara. A hora que a gente tiver ataques no sistema de abastecimento ali de água potável, né, a parte potável de água ali, em qualquer um dos países em volta ali, o bicho pega, né? A coisa pega. Outra coisa que não me sai da cabeça também é o tamanho da precisão que os iranianos têm para fazer os ataques nos países em volta ali, até mesmo o Catar. Inclusive a gente tem notícia agora de que o Catar foi o primeiro dos países atacados a revidar. A gente teve um ataque do Catar, né? Mas qual é o suporte, inclusive satelital? Quem é que está dando suporte satelital para os iranianos conseguirem acertar os alvos com tamanha precisão? Né? Porque você tem todo tipo de equipamento ali. Quem é que supre isso, né? E até onde, até quando vão os estoques? Então tem tudo isso, cara. A gente tem que pensar em todas as fatias possíveis, né? Isso é uma coisa que eu estou tentando despertar. Boa tarde para todo mundo que está entrando, que está saindo, que está ficando, que está indo. Tamo junto. A gente tem que pensar, isso é uma coisa que eu estou tentando implementar aqui para vocês, pessoal. É para que vocês pensem sempre em a maior quantidade possível de cenários. A maior quantidade. E sempre com aquela ideia de que se o pau torar na minha cidade com relação ao abastecimento e eu precisar um dia evadir da cidade, como é que eu faço? Se a energia cair, se a internet cair, como é que eu faço com a minha família? Como é que eu pego os meus filhos na creche? Qual que é o meu planejamento com relação a isso? Entende? Então, a gente tem que pensar em absolutamente tudo isso. Deixa eu ver as mensagens de vocês aqui, pessoal. Quem vai se perdendo aqui. Quando você é o mais forte, você vai querer se prevalecer. Não entendi, Gustavo, o que é isso? Bahrein 2, o Bahrein 2 em Dubai. A Poliana está colocando aqui. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui da tropa. Eu sei que o pau tá atorando, pessoal, e a gente tem que avolumar o nosso leque de preparações, tá? O nosso leque de planejamento quanto ao que fazer. Ah, mas se nada acontecer, você está voando na frente, está tudo certo. Se algo acontecer, ainda assim você pode ter problema quanto à tua cadeia primária de abastecimento em casa, e eu peço para que vocês pensem também quanto ao deslocamento, né? Como é que você pega o teu clã de pessoas combinadas para poder se deslocar, caso seja necessário? Para onde você vai se deslocar? Você tem mantimentos preparados ao longo do caminho, ao longo da viatura que tu vai usar, né, do carro que você vai usar? Isso tudo tem que ser pensado, né? Eu costumo levar isso muito a sério. Tive bastante relutância para começar a trabalhar e dividir isso aqui. E agora estou tentando fazer o que eu posso, né? A prevenção é sempre válida, mas também é importante, ó, o que o Carvalho está colocando aqui, ó. Também é importante evitar o pânico. Pelo que os analistas têm dito, a situação é séria, mas ainda não significa necessariamente uma terceira guerra mundial. Justamente, isso está muito correto, Carvalho. E até pelo seguinte, eu até fiz uma publicação falando sobre isso. Cara, nenhum grande evento bélico do planeta começou com ataque nuclear e com a Terceira Guerra, ou com a Primeira, ou com a Guerra 0.1, começando num embate monstruoso. São sempre pequenos eventos, são sempre pequenas peças sendo movidas, que acabam gerando, né, dentro daquela ideia de que o micro é o que contém e faz o macro acontecer, é sempre essa ideia que vai acabar catapultando a gente para dentro de um grande evento, né? Então não é a ideia de uma terceira guerra que me preocupa, que preocupa o mundo inteiro. São justamente esses pequenos eventos, cara. Porque eles é que acabam catapultando a gente para dentro de grandes eventos. A Primeira Guerra começou com o assassinato de um duque, né? A Segunda Guerra começou quando não deram atenção para um cara que gostava de pintura. Você que se lasque com essa arte sua aí. Já imaginou? Se o bigodinho lá, em vez de usar toda a potencialidade dele para o que ele fez, se ele direciona com a atenção corretamente, né, para as artes, que era o que ele queria fazer
antes da Primeira Guerra Mundial. Aí depois ele foi para a Primeira Guerra Mundial, foi cabo, foi ferido, foi tudo aquilo. E anos depois, a Segunda Guerra começou por intermédio, né, deste pintor, a quem não foi dada a atenção devida ali dentro das artes. Então, esses pequenos eventos, né, que acabam lembrando muito a gente da teoria do caos, né, de que o bater de asas de uma borboleta em um lado do mundo ele pode chegar como um tufão, um furacão do outro lado. E isso é o que realmente preocupa a gente, né? Ali, ó, Tafarel está colocando a agenda global da nova ordem mundial. Já estão com seus planos em andamento. Eu não duvido nada disso, cara. Nada. Quando eu olho para a crise de 1929, cara, causando aquela quebradeira geral, né? Isso mostra um padrão, né? E de que como a coisa é cíclica, isso tudo pode voltar a acontecer. Vai saber, né? Esse é o grande problema. Aí você não pode subestimar os pequenos eventos, né? Você pega, por exemplo, a guerra do Yom Kippur. 6 dias de guerra. Cara, isso redesenhou o mundo. 6 dias de batalha no Oriente Médio redesenharam o mundo. Foi a primeira grande crise do petróleo que a gente teve no mundo, cara. E agora a gente está olhando lá para trás, né, em 1973, quando aconteceu isso. Olha para agora. Pô, se em 73 já envergou o mundo, cara, o que pode acontecer agora com todo o grande aparato de petróleo? Não é a maior reserva de petróleo do mundo, né? A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. Os Estados Unidos não foram lá salvar o povo venezuelano por acaso, né? Sempre tem aquele interessezinho por trás, né? Só que grande parte, cara, pelo menos 1 ou 2/5 do petróleo mundial saem dessa região ali onde está tendo esse conflito, cara. Qual que é o objetivo disso tudo? Tem que olhar o que está acontecendo aqui na frente, a mão que está te distraindo, mas tem que pensar na mão que está escondida fazendo o truque por trás, realizando a mágica, né? Só não entendo a guerra, olha o que o André está colocando ali, ó, só não entendo a guerra por motivo. Declara conflito e todos têm que participar. Quando a guerra é mundial, todo mundo acaba se envolvendo de alguma forma, né? Por isso a prevenção, a Natália está colocando ali, ó, porque quando estourar, aí não adianta. É aquela velha fábula da cigarra e da formiga, né? Enquanto as formigas estavam ali estocando, se preparando para o inverno, a cigarra ficou lá de perna para o ar, e quando o pau torou, adivinha quem é que estava preparado com as provisões, né? Deixa eu ver aqui. Fala, monstro sagrado. Nem sou nada, rapaz, tá louco? Casemiro. Fala, guerreiro, beleza? E o Betinho, notícias do jovem? Olha, era para ele ter vindo aqui em casa hoje, pra gente conversar algumas coisas, trabalhar algumas coisas. Mas daqui a pouco, a hora que terminar essa live aqui, eu vou ligar para ele. Ele tá bem, graças a Deus ele tá bem. A gente continua trabalhando, traçando alguns planos, né, de preparação, de conscientização, porque eu tenho que trabalhar no micro e no macro, né? A gente tem que continuar gerando essa conscientização de sobrevivência. Tive uma reunião, inclusive, com a família dele essa semana. A gente tem muita coisa para acontecer, mas até mesmo diante dos eventos aí que podem espirrar para cá logo, né, do que está acontecendo no Oriente Médio, a gente tem que readequar proas, mas estamos juntos. O Betinho tá junto com a gente aqui. Nosso país é uma fazenda para grandes elites, olha o que o Tafarel colocou aqui. Nosso país é abençoado em muitos sentidos, se a gente parar para pensar, né, pessoal? O Igor aqui, ó. Eu comecei a fazer o meu estoque emergencial, ainda mais aqui. Estou estocando água, alimento, ferramentas, fogo, é isso aí, Igor. Tem que fazer mesmo, não interessa onde você está no mundo. Você tem que pensar nisso, cara, porque vai que, né, os Estados Unidos, a depender do que realmente esteja acontecendo, essa movimentação toda, ela pinta um alvo nas tuas costas, né? Porque manter, gente, o estoque de armamento, de tecnologia que os Estados Unidos têm, não é como manter, por exemplo, aquilo que a gente viu em Segunda Guerra Mundial, onde, para a época, a tecnologia era muito avançada, mas muito mais simples de você, inclusive, fazer ela acontecer. Manter a cadeia de suprimento da Segunda Guerra, beleza, estamos em guerra, todas as indústrias agora o foco é fabricar armamento, munição e o escambau, e aí o esforço de guerra e aquela coisa toda, beleza, mas com uma simplicidade para fazer cada item, cada munição, cada
estojo, cada bomba. É incrível pensar, né, que o ser humano se dedica a isso, mas né, criar algo para destruir o outro. Mas enfim, foi necessário da Segunda Guerra para a gente conter o homem brabo lá, né? E aí era muito mais simples de fabricar e manter tudo isso girando naquela época, década de 40. Hoje, cara, para pensar, porque você pensa assim, não, os Estados Unidos têm o equipamento mais avançado do mundo. Como é que eu mantenho isso funcionando? Tu acha que é barato e é fácil fabricar mísseis e equipamentos com aquela tecnologia toda? E o pior, né, que nesse caso, manter tudo isso. E aí se os Estados Unidos estão gastando e está fornecendo para Israel, e está lá com todo o seu aparato militar, o maior porta-aviões do mundo, estacionado lá, isso não deixa o quintal de casa desguarnecido? Pois é, cara, você tem que pensar em tudo, em absolutamente tudo. Não seria um momento ideal para os Estados Unidos de repente ter pintado um alvo nas costas? Estar completamente desprotegido agora? Pois é, até nisso a gente tem que pensar, cara, até mesmo nisso. O Agostinho está colocando aqui, ó. Mas eu acho muito importante você sempre abordar isso e sempre estar passando conhecimento. A gente tenta, né, cara? O pouquinho que a gente sabe, porque, putz, cara, você tem gente muito mais bem qualificada para fazer análises e tudo mais aqui. A gente fica passando aqui o que a gente faz de preparação, de sobrevivência, né? Claro que, caso aconteça, né, nunca estaremos 100% preparados, mas a minha ideia aqui, Agostinho, a Nayara, né? É isso, a Nayara. A minha ideia aqui, Nayara, é criar, trabalhar essa parte da cultura que o brasileiro não tem. O brasileiro ele não quer saber de se preparar, cara. Ele espera a porrada comer solta, como foi na pandemia, e tu vai ver, vai acontecer de novo. Se Deus me livre a gente tiver um colapso, a galera não está lendo a Bíblia e interpretando, inclusive, nessa forma do sobrevivencialismo, da sobrevivência, da preparação. Sobrevivência quando você já está em emergência. A preparação do sobrevivencialismo é você pensar, voar antes de que o evento aconteça, né? Até mesmo a Bíblia fala, se souber ler ela fala disso, cara. Ó, vigia os teus atos, se prepara. Quando você começar a escutar rumores de guerra, se prepara. Não é o fim, mas ele é o início da preparação para algo que vai acontecer ali na frente. Cristo falou isso, cara. Tem que pensar nisso. Tivemos a pandemia, ó, o que o Roto está colocando aqui, ó. Ficou claro que as pessoas do Brasil, principalmente, né, se preocuparam mais com papel higiênico. Você sabia que, depois de ver isso com os meus próprios olhos, depois dos primeiros dias de pandemia, porque eu tive que ir lá nos atacadões, supermercados, para ver isso com os meus próprios olhos. Cara, vou te contar uma coisa. Eu lembrei na hora do mecanismo evolutivo de ligar o botão de fuga e luta do ser humano. O pássaro e o mamífero, pessoal, é uma das explicações e ela é rasa, tem outras, tá? Por que que o cara vai dentro de um evento como uma pandemia, por que que o foco da galera era papel higiênico? Uma das explicações, e ela é a mais rasa, como eu falei. O pássaro e o mamífero, quando ele se assusta, sabe o que ele faz? Ele literalmente quer ficar mais leve para poder voar, no caso do pássaro, e correr, fugir com mais desenvoltura, no caso do mamífero. Eu atendi gente no trânsito que sabia o próprio nome, sabia o telefone, estava lá, motoqueiro caído, quebrado, e dali a pouco subiu aquele cheirinho, o cara tinha feito nas calças. E aí, depois de um momento ali, eu perguntei para a pessoa, né, tá sentindo um cheirinho diferente e tal? Até para descontrair, né, até o SAMU chegar, e a pessoa não tinha nem percebido o que tinha feito nas calças. Sabe aquela história de que tomou aquele susto, né, troca a cueca, a roupa de baixo e vida que segue? Pois é, essa brincadeira é evolutiva, cara. O ser humano inconscientemente, ele busca esse gatilho de fuga e luta de todas as formas, inclusive de forma inconsciente. Você sabia disso? Pois é. Por isso que é muito natural para o ser humano buscar papel higiênico, lencinho umedecido diante de, meu Deus, nós vamos morrer tudo. E agora, o que nós faz? Isso é inconsciente, o cara nem percebe direito que ele está fazendo isso. Essa é uma explicação rasa, tá? Pelo amor de Deus, não é 1000% por isso que o cara vai atrás de papel higiênico como se fosse um item de primeira necessidade. Mas é o que acontece numa entrevista de emprego quando o cara está muito nervoso, ele pede licença e vai no banheiro vomitar. Começa a dar um embrulho no estômago, dá vontade de ir no banheiro. O botão de fuga e luta ligou, entende?
Então é só para a gente lembrar disso, tá? Vamos ver aqui. O que mais que o pessoal colocou aqui? Ó, gente, my God. Ó, a Gabi aqui, ó. Farney. Eu quero ir para uma casa maior e proteger minha família. Nem todo local é seguro. Pois é, a gente tem que pensar muito nisso, né? Qual é a posição em que a gente está hoje, como é que a nossa casa é, como é que eu consigo sair para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste de forma rápida, ágil, né? O Gustavo está colocando aqui, ó, o problema da guerra é que ela atinge pessoas que não eram para ser atingidas. Cara, isso aí é o maior dos problemas, cara. Porque quem está no comando e tem o tal do poder, a gente olha, né, para essas pessoas e vê que eles realmente não têm preocupação nenhuma, cara. Eu até publiquei ontem aqui sobre as refinarias incandescentes em fogo lá em Teherã e coloquei nesse vídeo também uma das imagens que eu achei, né, das crianças em Gaza, cara. Numa coluna lá de, não lembro se é de aço ou de concreto caída, aonde foram improvisados pequenos balancinhos no meio daquele caos de entulho. E as crianças felizes da vida, cara, no balancinho lá, sabe? Dando risada, se divertindo, cara. Isso faz a gente pensar muito, né, cara, que o problema todo de guerra do aparato bélico é o efeito colateral, cara. São as famílias, né, principalmente as crianças envolvidas nisso tudo, cara. Isso é de lacerar o nosso coração, cara. Por isso que guerra nunca vai ser uma saída boa, cara, sabe? Não adianta, cara. Tentar resolver qualquer coisa através de guerra nunca vai ser a saída, cara. Nunca. É complicado, gente. É muito complicado. A gente só consegue fazer o que está ao nosso alcance aqui e tentar ajudar um ao outro, né? Eu estou tentando ajudar e fazer uma pequena parte do que eu consigo aqui. Nem de longe é o adequado, mas a gente tenta largar algumas das coisas que eu posso largar aqui para vocês, está dividindo aqui. Ó, a Poliana está colocando ali que em Israel apenas mercado, farmácia e indústrias bélicas abertos. Olha aí que loucura, cara. Os itens básicos, né? Inclusive a parte bélica, para continuar a fazer tudo que está fazendo. E aí quando a gente olha para Israel, a gente tem que lembrar que, inclusive, né, dizem aí que até a vinda do anticristo está anexada a essa ideia toda de que a gente teria rumores de guerra, teria Israel sendo atacada por Deus e todo mundo, principalmente o pessoal que viria do leste, e aí a gente iria entrar num grande embate, e depois iria aparecer o grande Salvador. E esse cara é que seria o problema, porque pessoas até mesmo com essa visão que eu tenho, iriam olhar para esse cara e, pô, finalmente temos alguém. E dizem que esse é o cara problemático que viria pela frente. Vamos ver, né? Porque algumas das coisas que estão na Bíblia, pessoal, elas realmente encaixam em muito das análises literalmente frias e certeiras que a gente faz aqui, né? Eu estou falando do pessoal que realmente trabalha com geopolítica e análise bélica, militar, tá? Eu estou demitido porque eu tenho que estudar um pouco disso para conseguir fazer as minhas preparações. Então, comecei a dividir isso aqui por isso. Ó, a Natália está colocando ali, ó. Se bem que com o poder bélico e a tecnologia, se realmente estourasse uma terceira guerra, o mundo não se salvaria. O ser humano não enxerga isso, né? Se é que podemos chamar de humanos. Pois é, Natália, isso é muito complicado pelo seguinte. Porque se a gente tiver qualquer artefato bélico sendo lançado hoje, ele seria, de uma certa forma, ele seria lançado e utilizado em caráter termonuclear. O que eu quero dizer com termonuclear? Mais ou menos, entre aspas, aqui, controlado. O que todo mundo tem medo? De que se um país lançar, os outros vão lançar também. Mas ninguém é tão bobo assim de realmente lançar todo o arsenal que tem e receber todo o arsenal de volta. É possível de acontecer? É. Mas a gente acredita muito mais em algo feito em escala localizada, como por exemplo o Oriente Médio. Se o Irã lança lá em cima de Israel, algum aliado, ou sei lá, alguma outra posição israelense que não está ali no território israelense, certamente, iria lançar em contra-ataque.
Então você teria uma aniquilação total desse setor, né? O nosso grande medo é aquilo que todo mundo fala, né? De você realmente ter ogivas sendo lançadas aí para tudo quanto é lado. É um cenário possível? Infelizmente é, né? O que me chamou muito a atenção nesses últimos dias foi o presidente francês realinhando e falando, porque essa é a mensagem, gritando para o resto do mundo: ó, a gente, entre aspas, não está no conflito, né? Porque ninguém lembrou da legião estrangeira. É sempre a bucha de canhão do exército francês, enfiado em tudo quanto é conflito no mundo. Foram os primeiros caras a entrar no Vietnã, por exemplo. E pouca gente sabe disso. Tu acha que eles não estão no Oriente Médio agora também? A legião francesa tem base por ali, cara. Então, de uma certa forma, a França está sempre enfiada em tudo que é conflito, né? Mas o Macron fez questão de vir a público e falar: ó, nós estamos ampliando o nosso arsenal bélico. Aí ele vai e faz todo aquele aparato midiático diante de submarino nuclear francês, cantando hino e aquela coisa toda. Você realmente acha que esse movimento francês foi por acaso? Não foi. Outra coisa que me chamou muita atenção, pessoal, muita atenção. Eu passei uns bons minutos hoje analisando os aviões que precisam estar com o transponder ligado por sistema de controle de tráfego aéreo funcionar, mesmo no aparato militar ali no Oriente Médio. E, gente, eu vi avião militar, os cargueiros e os aviões de transporte da Bélgica, da Itália, os do Reino Unido, cara. Cara, tinha muito avião britânico voando em direção ao Catar. Entrando e saindo, entrando e saindo. Não sei se alguém acompanhou depois que eu publiquei ali no Story, mas o que tinha de aeronave britânica, principalmente os cargueiros, voando por Catar, cara, isso me chamou muita atenção. Tinha também um drone que saiu da Sicília, aqueles drones com um aparato de energia solar para o carregamento de energia dele, né? Ele pode continuar voando por semana se ele quiser. Ele saiu ali da Sicília, foi até a costa do Irã, sobrevoou toda a costa, fez um monte de incursão, fez um monte de zigue-zague em cima ali do Mar do Golfo, e aí estava retornando. Isso também me chamou muita atenção, porque é muito difícil você ter um equipamento desse com um transponder ligado marcando a posição dele no flight radar. E às vezes o fato de você ter ele visível ali também não é por acaso. Então, cara, é muita coisa, velho. O Gustavo tá falando aqui que vai colocar uma fralda para ir para a guerra. Ó, devido àquele lance do papel higiênico que eu comentei aqui. É isso aí. O Igor está colocando ali exatamente isso, Luciano. Já está tendo alguns ataques em solo aqui, né? Ó, 2 voos pousaram por isso, ameaça de bomba, 2 ataques a tiros. Pois é, a coisa começa a escalonar e o Igor está nos Estados Unidos, pessoal. Né? Você começa a ter retaliação. O grande problema desse calhamaço de informação de guerra rolando é que isso acaba inspirando os fanáticos do mundo afora aí a realmente buscarem agir, né? Buscarem ação. O cara compra essa ideia de guerra interior e pau, irmão. E aí mesmo no solo americano ou de outro país ele vai tentar fazer a jihad dele, né? Que é a guerra santa dele. O grande problema, minha gente, é que quando eu olho lá para 1973, quando eu olho para 2001, quando eu olho para os Estados Unidos invadindo o Iraque, cara, a invasão do Iraque na década de 90 ali pelos Estados Unidos culminou com uma tal de Al-Qaeda, né, Al-Qaeda, e derivou um tal de Estado Islâmico. Foram alguns dos resultados daquela incursão americana. Então isso me faz pensar muito, né? Esses eventos, o 11 de setembro, a Guerra do Yom Kippur em 73, derivou movimentos que causam reflexão no mundo até hoje, né? Refletem de alguma forma, espirraram e respingam no mundo até hoje. O que tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, caso isso não catapulte a gente para dentro de um evento global bem maior, o que isso tudo vai derivar lá na frente? Complicado. O Igor está colocando ali: eu duvido que não estão arquitetando ataques, né, coordenados em vários países do Ocidente. Pois é, isso é um problema, cara. O Chris Locke ali, ó: o melhor é ir para o mato, as grandes cidades vão colapsar. Cara, eu tô falando isso já faz tempo. Tem que ter posicionamento brifado, coordenado.
pau torou aqui, como é que eu evado rápido, como é que eu saio daqui, porque muita gente não vai conseguir largar um emprego e simplesmente mudar de vida. Tem um monte de conta, tem um monte de coisa acontecendo, só muda da água para o vinho se o mundo e a economia quebrar. Aí o cara não faz mais sentido ir trabalhar. Aí vai mudar rapidamente, senão, meu irmão, você tem que ter isso pensado, né? Como é que eu saio rapidamente daqui e vou para o interior? Qual que é a posição que eu coordenei com o meu clã de pessoas combinadas para isso? É o que eu estou falando, né? Às vezes as pessoas morrem por causa do pânico, né? Não tem freios de raciocínio rápido. Pois é, isso me faz pensar, Robson, na invasão do dia 7 de outubro de 2023 ali na faixa de Gaza, né? Que os palestinos ali, o Hamas na verdade, né, invadiu. E cara, quando eu fui estudar o setup, conversando até com um sargento assombroso sobre isso, o sniper brasileiro aí, ele me chamou a atenção para um ponto que eu mesmo estava pensando, mas não de forma clara. Quando ele falou, caramba, era isso que eu estava tentando me organizar na minha cabeça. Porque eu fui estudar o layout do local, cara, era uma área, aquela rave lá onde morreu muita gente, ela era um local tão aberto, tão amplo, que o básico, o micro detalhe fez a diferença ali. Quer um exemplo? Como é que você vai fugir de uma tropa treinada, que treinou, se preparou, tá com o aeróbico, um aço, para aguentar correr atrás, ou em combate com munição, fuzil? Como é que tu vai fugir de pessoas treinadas para, inclusive, conseguir correr carregando peso? Como é que pessoas com o aeróbico completamente destreinado teriam chance de escapar numa área aberta daquele tamanho? Naquela rave lá, morreu muita gente por conta desse básico. Sabe? Primeiro, o cara entra em pânico, foi isso que o Robson colocou ali. Segundo, o cara não tem condicionamento físico. Isso me lembra até o William da Bondade. Ele estava gravando agora, teve um embate ali do cara vir encher as paciências dele, porque ele estava gravando ali no mercado, né, mostrando a bondade dele, tentando inspirar outras pessoas. O cara foi lá xaropear ele porque você tá aí, em vez de você fazer sem ninguém ver, tu tá aqui gravando para todo mundo ver. É claro, toda bondade tem que ser mostrada. Olha quanta atrocidade é mostrada. Então o William da Bondade e outras pessoas mostram isso para inspirar o bem. Aí o cara foi, levou a mão na mochila como se fosse pegar uma arma. O William, treinado, o Pablo, acho que o Pablo estava com ele também, bem treinados, foram em cima do cara e dominaram ele. Que vai que o cara me puxa uma arma mesmo. Então, condicionamento físico é importante, gente. Sabe? A gente tem que estar preparado em todos os sentidos possíveis, né? Essa que é a grande verdade. Ó, aqui que a guerreira Kelly Melo está colocando aqui, ó. Recomendo a todos pesquisarem sobre inteligência emocional e somar com as dicas do nosso amigo Luciano. Isso aí é determinante, Kelly. Porque uma coisa que eu até tenho que deixar claro aqui, ó. Não pensem que eu não tenho os meus embates, inclusive agora com os meus 40 e poucos anos, de ficar assim, putz, cara. Esses dias um amigo meu, inclusive, me abriu o olho para isso. Digo, cara, será que você não está tendo a tal da crise da meia-idade? Porque, cara, tem muito momento que a gente da minha idade vai parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou cumprindo a missão? Tá entendendo? Então, cuidar dessa parte psíquica, como a Kelly colocou aqui, gente, é determinante. Tem o aparato físico que tem que estar em dia e tem o quilate emocional, que não é fácil, gente. Não é fácil. A gente é cobrado, medido, testado de todo jeito aqui. E a gente tem muita comparação acontecendo de todo lado. Então a gente sofre pressão de todas as formas para ficar bem monetariamente, ficar bem emocionalmente. E a gente é pressionado de todo jeito, inclusive com as mídias sociais, né? Então a gente tem que pensar nisso. Cuidar do corpo, cuidar da mente. Não é fácil de fazer isso. Eu falo por mim mesmo, tá? Porque o pessoal tem medo, às vezes, de colocar aqui. O pessoal acha que eu vou fazer que nem o resto da tropa aí, pagar de brabo. Não, eu sou um cara de aço, sou um cara de ferro, que faz fogo e não sou não, cara. Tenho muitos momentos onde eu fico pensando e tendo que desconstruir e reconstruir muita coisa. Não tenho medo de falar aqui, não. Não tenho medo de falar. O cara tem que buscar leitura, buscar ajuda se for preciso, cara. Porque se eu precisar ajudar pessoas como eu tento fazer aqui, e aí se eu tiver fragmentado aqui? E a gente vai fragmentar uma hora ou outra, cara. É normal, é natural, tá? Só que você tem que aí se ancorar naquilo que, por exemplo, eu aprendi no exército, aprendi em diversos outros treinamentos por aí. Vibra, meu irmão. Vibra no combate.
Mas vai ter aquele momento que eu vou me trancar, choramingar e só quero Netflix e pipoca? Vou ter esses momentos, todo mundo tem. Eles são necessários. Equilíbrio aqui é subir e descer. Não é uma linha reta. Não é uma linha reta. O cara virado num aço 100% do tempo. Não é, cara. Pode esquecer. Então a gente tem que pensar muito nisso que a Kelly falou, tá? Como é que tá a minha parte psicológica, a minha parte de coração, de sentimentos? Normal, meu irmão. E aí a gente tá junto aqui, a gente tem a nossa rede de apoio, digamos assim, né, das pessoas mais próximas para ajudar a gente nisso. Né? A gente tá no clã humano e a humanidade chegou onde chegou porque a gente começou a se agrupar e de uma certa forma um cuidar do outro, tá bom? Eu acho que a coisa mais complicada de saber é que tu não vai sair vivo dela, né? O Gustavo colocou aqui. Provavelmente de uma guerra muito extensa, né? Muito intensa. Deixa eu ver aqui, o Robson colocou uma cena realmente grotesca essas crianças, né? Pois é. A criançada lá é muito complicado, cara. Ó o Davi Carneiro aqui. Ô, Davizão, como é que tá, meu irmão? Boa tarde. Tranquilo, meu irmão? Grande nobre aí da Força Aérea. Tá aí o grande Davi. A Natália colocou ali também, ó, a disputa pelo poder e o ego, né? Também são os grandes problemas, né, se tu parar para pensar. Eles esquecem que podem destruir o planeta, inclusive as futuras gerações. De uma certa forma, eu acredito que a gente está caminhando para uma, entre aspas, aqui, destruição mesmo, né? Porque quando eu olho para trás, eu trabalho muito com esse aparato cíclico, tá, minha gente? O que aconteceu no passado e que pode se repetir, porque esses grandes comandantes, digamos assim, esses poucos, né, que parece que governam o mundo, eles sempre têm essa coisa de que quando tem muita empresa para competir, tem muita gente para competir, cara, interessante entrar em algum evento para ceifar vidas, ceifar empresas. Eu penso muito nisso, né? Isso é conspiratório, óbvio, tá, pessoal? Novamente, eu seria um irresponsável se eu viesse aqui falar para vocês que é isso. Eu não sei, não tem como saber. Mas olha para o passado. A crise de 1929, a crise de 2008, que muita gente não lembra, né? Foi uma quebradeira também geral, só que mais contida. A pandemia de 2020, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Vietnã, aliás. Então você pensa em muita coisa, né? Vietnã, nitidamente, hoje a gente consegue olhar para a década de 60 e ver que era uma guerra para ser mantida. A indústria bélica precisava muito daquilo, cara. Ela se inspirou muito no que ocorreu na Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial. E isso são as fatias rasas que a gente consegue ver, né? Por quê? Foi uma guerra que parece que foi começada pelos americanos não, mas os americanos se enfiaram nela e já sabendo que, ó, não tem como ganhar. Mas vamos mantendo, vamos seguindo. Tafarel colocou ali que o povo não sabe do poder que tem, né? Se pensassem, se parassem para pensar, né, e tirar esses assassinos do poder, pois é, isso aí é uma coisa que a gente sempre fala de uma certa forma, todo mundo sabe disso, né? Mas é impressionante, cara, eu entendi um pouco disso também trabalhando com boi. Eu paguei meu curso de piloto de avião, trabalhando, dos últimos empregos que eu tive vários para poder cumprir essa missão, um dos últimos foi trabalhar em fazenda, interior de São Paulo. E aí, às vezes, eu ficava olhando, a gente levava de um pasto para o outro, às vezes 400 cabeças de gado em 5 caras. Como é que 5 caras conseguiam manter o controle de 400 bois, cada um pesando várias arrobas, trocentos quilos cada um? Tanto é que uma vez estourou uma dessas boiadas de 400 quilos ali, cara, todo mundo saiu da frente para não morrer. Porque como é que 5 peões seguravam 400 cabeças? Não tem como. Eu lembro do chão tremendo, me joguei por baixo de uma cerca, me cortei todo para não ser pisoteado, o cavalo foi embora junto com a boiada, e eu lembro do chão tremendo, cara. E aquela boiada abriu pelo pasto. O interessante veio depois, porque aí o que a gente fez? Reagrupou, se organizou, reuniu toda a boiada de novo e ó, o caminho é por aqui. E todo mundo foi até o dia de ir pro abatedouro, que era a finalidade da fazenda, né? Era gado de corte. Você está entendendo? E aí, às vezes eu penso nisso, né? Como você está tendo um raciocínio e uma visão muito mais ampla do que a boiada, é fácil de controlar. Mesmo que ela estoure, eu reorganizo, concentro todo mundo de volta e ó, o caminho é esse daqui.
E o cara só vai ver o final do caminho lá realmente no final, né? Só termina quando acaba. Pois é. Esse é o tipo de coisa que eu vivi na experiência própria que me fazia pensar, porque eu sempre estou em qualquer evento vendo de forma filosófica, inclusive, as coisas, para ter as minhas impressões por mim mesmo, né? Porque eu me recuso a ficar só mastigando informação que não é minha e vomitando. Eu vou ser mais do mesmo. E eu não posso ser mais do mesmo dentro do trabalho que eu faço. Eu não quero, sabe? Eu não consigo. Não consigo. Isso não é para tentar ser melhor do que ninguém. Absolutamente ninguém. A galera tá colocando mais mensagem. Eu tô meio perdido aqui porque tem muita mensagem já, pessoal. Mas a gente vai conversando aqui na medida que eu vou vendo as mensagens de vocês. Ó, Israel. Fala, Israel. Beleza, meu irmão? Fala, Tigre. Alguma ideia de gravações de sobrevivência na selva? Pois é, a gente tem algumas coisas planejadas para esse ano quanto a gravações e muitas delas, inclusive as mais volumosas, né, as maiores, midiaticamente falando, elas dependem inclusive do que acontecer agora no Oriente Médio. Porque o que acontece a um, cedo ou tarde, afeta todos os outros. Então entra tudo na jogada. Né? Como é que o mundo vai estar daqui a 2 meses, por exemplo? A 3 meses? Então eu conseguiria te responder isso daqui a um tempo, né? Como é que estão as gravações, tem um monte de projeto para acontecer, mas a gente depende de muita coisa, né? Beleza, pessoal? Ó, o Thiago Luiz aqui, fala, guerreiro, beleza? Sou do Amazonas e fui do Exército Brasileiro. Pois é, foi aí que eu servi, guerreiro. Eu tive no SIGS aí em Manaus também, só que eu servia lá em Macapá. 3º bis, hoje 34º bis. Pois é, isso é uma coisa também, Thiago, que hoje eu até posso falar um pouco, né? O Exército Brasileiro, principalmente as nossas forças especiais, a gente mostra exatamente o que precisa ser mostrado. É exatamente como o Vietnã. Os Vietcongs deixavam os americanos ver exatamente o que eles precisavam ver. A gente quer que o mundo inteiro, inclusive, pense e olhe para o Exército Brasileiro exatamente da forma como o Exército Brasileiro é atualmente. Isso não é por acaso. Né? Isso não é por acaso. A gente precisa convencer as pessoas de que realmente é muito fácil de dominar o Brasil e invadir a Amazônia. Isso é o que eu posso falar. Não vou me comprometer mais aqui, né? Não posso. Só passando para mandar um abraço, meu irmão. Fala, Rafael Nakahara, beleza? Tamo junto. Beleza. Gente, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês aqui é para começarem a pensar. Eu vou até fazer uma publicação logo no Instagram aí, nos próximos dias, quanto a pelo menos 3 aplicativos que a gente pode ter aqui no celular que vão deixar um aparato de itens offline baixados para vocês, porque se o nosso mundo, né, a nossa rede de internet colapsar, aí não adianta ter a ideia do conhecimento de que ele pode ser acessado na rede. Se a internet cair, se toda a energia cair, você tem que conseguir trabalhar certas coisas para manter a sobrevida, tem que trabalhar de forma analógica. Livro ali, ó, para pirar literalmente aqui, ó, na mão. Tem que ter calejamento, tem que saber fazer algumas coisas, tem que conseguir acessar a informação de outras formas, beleza? Isso é importante. Deixa eu ver como é que tá a bateria do celular aqui para ele não morrer, beleza? Tá bom? Então eu vou deixar aplicativos, tá? Dá para você usar esses 3 aplicativos aí e deixar tudo offline baixado. Material. Tem um aplicativo que baixa absolutamente tudo que está no Wikipedia, tá? Você pode ter esse material. Tem outro que é um sistema de mapas, que é para lá de importante. E tem outro que é uma IA offline que consegue também mastigar muita coisa para você sem precisar de internet, tá bom? O Juan Moura está colocando ali, ó, você se vê substituindo o Jair Candor? Cara, que pergunta complexa, viu, Juan? Ele tem muitos sucessores, na verdade, né? O Jair Candor, pessoal, para quem não sabe, mandar até um grande abraço aí para o Rodrigo, que é um grande auxiliar do Jair, que ajudou inclusive o Jair a escrever um livro. O Jair Candor, minha gente, é um dos maiores indigenistas sertanistas do Brasil.
Eu estou inclusive trabalhando para ajudar a trazer à luz todo o trabalho do Jair Candor quanto aos povos, né, que inclusive nesse momento estão isentos de tudo isso que está acontecendo no mundo. Estão lá de forma pura, primitiva, e quando eu falo primitivo, eu estou querendo dizer que eles estão ainda bebendo da fonte, com todo o quilate, o aparato visual original, né, por serem povos isolados, lá nas florestas da Amazônia principalmente. O Jair Candor, junto com o Rodrigo e a equipe da FUNAI, trabalha muito para manter esses povos lá com toda a dignidade da floresta que eles merecem e precisam, né? Porque a gente tem muita incursão de madeireiro ilegal, de garimpeiro ilegal, de gente que não tem interesse que essas pessoas continuem lá, vivendo a sua vida como eles estão vivendo há milênios, né? Inclusive você tem etnias que já desapareceram dessa forma, e o Jair Candor, o Rodrigo e a equipe dele lá, eles mantêm esse trabalho porque é realmente muito importante, né? Você não perder essas culturas como já aconteceu com muitas etnias, né? Então, cara, muito complicado, né? Você manter o trabalho do Jair. Eu estou trabalhando por trás aqui da história toda para tentar trazer à luz também uma editora aí que faça o livro do Jair acontecer. Ele escreveu junto com o Rodrigo, né, sobre a história de vida do Jair Candor, tá? Vocês têm que conhecer mais o Jair Candor. Vou trabalhar mais algumas coisas com relação a isso aqui logo logo. Beleza, minha gente? Vamos ver aqui se tem mais colocações de vocês aqui. Hoje eu estou gastando um pouquinho do meu tempo de vida aqui com essa live, pessoal. Mais tarde talvez eu faça uma também no YouTube. Ó, o famoso triângulo da sobrevivência que o Robson colocou ali, ó, psicológico, técnico e físico, né? Não é fácil. Ele tem 52 anos, ó, o guerreiro ali. E eu tô com 46 já, minha gente. Passa rápido. Parada passa rápido aqui. Ele tá falando que tá um pouquinho acima do peso, mas o técnico psicológico em dia. Pois é, a gente tem que pensar muito nisso, né, minha gente? Pro meu trabalho mesmo, se eu não tenho desenvoltura física, eu não consigo realizar muitas das ações que às vezes vocês me vêm fazendo por aí. Então é algo que eu tento manter em dia, fazer minha calistenia em casa ou aonde eu estiver, para manter o básico do físico funcionando, né? Realmente calibrado. Então temos que pensar nisso, tá? O Tafarel até colocou ali, né, que o povo é gado, mas não foi bem com esse intuito, né, que eu usei a comparação da boiada. De forma pejorativa, tá? O pessoal inclusive me ataca muito aqui, porque eu falo muito a palavra primitivo e tal, porque dentro da cabeça da pessoa que fala isso, ela acha que eu estou usando para me referenciar a algo primitivo, por exemplo, de forma pejorativa, falando assim que o cara é atrasado. E, cara, o atraso na verdade está aqui, ó, dentro do coração da gente. Porque para olhar para toda a tecnologia que a gente tem, para onde a humanidade chegou, e a gente usa tudo que a gente conseguiu de benefício, cara, de uma forma muito atrasada. Povos primitivos, né? Primitivo para mim significa original, beber da fonte, ter contato com aquilo que ainda está puro, isento de um monte de outras coisas, né? Que corroem a mente e o coração da gente o tempo inteiro. A tecnologia faz isso de uma certa forma, né? Então o pessoal às vezes usa de forma inadequada, né, esses contextos, né? E eu jamais iria falar, né, que a galera me lembrou muito a boiada que eu dominava lá na fazenda. E não é isso, né? Não é isso. O pessoal tá dando aqui, ó, que vai encerrar a live, tá? O tempo dela vai encerrar. Qualquer coisa, daqui a pouco eu começo outra, tá? O Instagram limita o tempo de live aqui. Então estamos com 15 segundos. E obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui, minha gente. Logo, logo a gente faz outra live para conversar um pouquinho aqui, tá bom? Forte abraço, minha gente. Já já nós entramos com outra. Vamos que vamos.